Olá, sou o Reverendo Valdo, da Igreja Presbiteriana Hebron. E estamos aqui nesta noite para louvarmos e adorarmos a Deus. Louvarmos porque Ele tem cuidado de nós nesse dia do Senhor tão especial, dia domingo, mas para nós também, da Igreja Hebron, um mês muito especial. É o mês de aniversário da nossa igreja. Por isso teremos, durante todo esse mês, programações especiais, preletores especiais, mas principalmente buscaremos a presença especial de Deus. Por isso eu convido você agora a fechar os seus olhos junto com a sua família e vamos buscar a Deus. Pai, obrigado por esse mês tão especial, aniversário da nossa igreja. Mas de maneira também especial, nós agradecemos pela Tua presença. Sem o Senhor nada somos. E pedimos que o Senhor se agrade, Pai amado, de nós. Perdoe, Pai, os nossos pecados e aceite esse culto na Sua presença, Pai querido. Nós, sem Ti nada somos, ó Pai. Precisamos do Senhor e queremos Te agradecer pela Tua proteção conosco todos os dias. Aceita, Pai amado, o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. E agora vamos, juntos, louvarmos a Deus com o grupo de louvor. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço do meu pecado lá na cruz. Eu nunca saberei o preço do meu pecado lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Nós viemos aqui para adorar o Senhor. Mas viemos também para ouvir a voz do Senhor, buscar a presença do Senhor. E através da palavra do Senhor, nós sabemos encontrar direção para as nossas vidas. Então eu convido você agora a ouvir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo de número 2, versículo 7. Deuteronômio 2, 7, que diz assim:
pois o Senhor, teu Deus, te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto. Esses 40 anos o Senhor, teu Deus, esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Até aqui. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Mas pedimos, Pai amado, que o Senhor agora fale ao nosso coração. Toque as nossas vidas. O Senhor sabe o que cada um de nós precisa, necessita ouvir nesta noite, Pai amado. Então tenha misericórdia mais uma vez. Derrama o teu Espírito que é santo, Pai amado. Abre nossos olhos, nossos ouvidos, o nosso coração na tua presença. Precisamos de ti, Pai querido. Nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Entre tantas expressões, palavras, versículos que se repetem na palavra de Deus, há uma palavra que se repete mais de 330 vezes. E esta palavra na Bíblia é deserto. Mais de 330 vezes a palavra deserto aparece na Bíblia. Desde o Gênesis até o Apocalipse, é uma palavra muito repetida. Por exemplo, se nós voltarmos lá no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, o deserto já é anunciado. Quando Agar e seu filho Ismael são tirados de casa por Abraão, na verdade, era o plano de Deus, era o propósito de Deus, e Agar então se encontra no deserto com seu filho, lá Deus se manifesta. Deus se manifesta a Agar e Ismael no deserto. Não só eles, José, por exemplo, ele foi preso e colocado em uma cova no deserto. Além deles, Arão, chamado por Deus para encontrar Moisés, o encontra no deserto. O próprio Moisés, o salvador do povo de Israel, na verdade, ele recebe de Deus 10 mandamentos junto com o povo no deserto. Não só também ele recebe, mas ele anda com aquele povo e durante 40 anos eles caminham debaixo da proteção de Deus no deserto. Depois de Moisés aparece Josué e Josué obtém suas primeiras vitórias no deserto. Davi, o grande rei Davi, antes de se tornar rei de Israel, ele foge de Saul, temendo por sua vida e vive no deserto, pelo menos por um tempo. Elias, o grande profeta, conta-se a palavra de Deus que ele passou 40 dias e 40 noites no deserto. Ou o rei Uzias, um rei famoso também para o povo de Israel, cavou poços no deserto. Várias vezes aparece a expressão no deserto, ou a palavra deserto na Bíblia. Isso não apenas no Antigo Testamento, o Novo Testamento da mesma forma. João Batista surge pregando a palavra no deserto. Jesus, depois de batizado, é encaminhado pelo próprio Espírito Santo de Deus para jejuar 40 dias e 40 noites no deserto. Mais tarde, Jesus, junto com seus discípulos, também com todo o povo que o seguia, faz um grande milagre, a primeira multiplicação de pães e peixes. E ela acontece no deserto. Ou então no livro de Atos dos Apóstolos, quando Felipe é levado por Deus e encontra uma pessoa, um eunuco, evangeliza, fala da palavra de Deus e o batiza no deserto. São inúmeros casos, inúmeros exemplos. Na verdade, até o último livro da Bíblia, em Apocalipse, aparece a palavra deserto 3 vezes. E é claro, depois do Apocalipse não aparece mais. E isso nos lembra que não apenas na Bíblia, e a Bíblia mostra a palavra deserto, mas não apenas a Bíblia nos relata isso, mas a vida também nos apresenta isso. Assim como a Bíblia, a história do povo de Deus é cercada por desertos, a nossa vida também é permeada por desertos. E será assim até o fim, até o Apocalipse depois. Depois não se preocupe, não haverá mais desertos, dificuldades, sofrimentos, lutas ou desafios. Mas até lá, até a volta de Jesus, a vida do cristão, ela é permeada, ela é rodeada ou cercada por desertos. Claro que eu e você, nós, não gostamos de desertos.
gostaríamos de ter uma vida tranquila e mansa, sem nenhum deserto, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma perseguição, sem nenhum problema. Quem de nós não gostaria de algo assim? Mas a vida do cristão, meu irmão e minha irmã, ela passa e ela atravessa desertos. Um homem chamado Jó, íntegro aos olhos de Deus, a quem Deus elogia, ele passa por um grande deserto. O próprio Filho do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o único, unigênito Filho de Deus, o amado de Deus, foi enviado para um deserto. Eu e você também passamos por desertos. O tema da nossa igreja neste ano, e agora comemoramos o aniversário da nossa igreja durante esse mês, mas lembrando o tema é 2020, seguindo Jesus. E seguir Jesus, meu irmão e minha irmã, significa também segui-lo através de desertos. Pastor, mas nós não gostamos de desertos. A minha família passa por um deserto. Não é fácil passar por um deserto. Mas nessa hora eu quero lembrar você que você pode confiar em Deus. Mesmo no deserto, nós podemos confiar no Senhor, porque a vontade de Deus é que nós atravessemos desertos, que nós passemos por desertos, e não que nós morramos no deserto. Deus nunca quis que você morresse no deserto, mas Deus permite que você atravesse desertos, porque Ele tem um plano, um propósito para cada deserto também na sua vida. Então confie em Deus, mesmo no deserto. A situação que enfrentamos hoje não deixa de ser um deserto. Afinal, quando falamos em deserto, não falamos de desertos físicos, geográficos, como o Saara ou outros, mas falamos em desertos que nós passamos na vida. Desertos, por exemplo, relacionais, onde nós nos sentimos sozinhos, desamparados, num deserto. Às vezes passamos por desertos existenciais. Não entendemos o porquê estamos aqui, o porquê vivemos, qual o sentido da vida. Às vezes são desertos espirituais, nos sentimos vazios, frios, infrutíferos, estéreis. Ou às vezes são desertos circunstanciais, falta de dinheiro, problemas financeiros, problemas na área da saúde, o luto que enfrentamos. São desertos que nós passamos na vida. E hoje, atualmente, estamos passando por um grande deserto. A pandemia do coronavírus. Um deserto basicamente mundial, onde muitas, bilhões de pessoas estão atravessando nesse exato momento, assim como eu e você. Um deserto porque a pandemia do coronavírus tem características de um grande deserto. Por exemplo, um grande deserto simboliza uma situação difícil, um local difícil, um local de contrastes. Um deserto, por exemplo, ele tem um contraste da amplitude térmica. Durante o dia, 50 graus Celsius. À noite, menos 0 graus. E nós vivemos uma época assim, de grandes contrastes. De um lado, continua com a sua vida normal. Ouvimos assim, notícias dessa forma. Não se preocupe com nada. De outro lado, se isole totalmente, não saia de casa. São contrastes. De um lado, não use máscara. Do outro lado, use máscara. De um lado, use luva. Do outro lado, não use luva. E nós ficamos nesse meio termo, nessa confusão, nessa época de contrastes. Em quem acreditar? Para onde ir? E nos sentimos num deserto. O deserto não é apenas um lugar de contrastes, mas é um lugar de escassez. E nós vivemos isso também. Começamos no álcool gel, escasso no mercado, em alguns locais papel higiênico, escasso no mercado, e outras coisas que vão acontecendo. De repente a escassez não é de um material, mas é do dinheiro para comprar esse material. A escassez de trabalho para que você possa ter o dinheiro necessário para comprar o material. O deserto é um lugar de escassez, e nós vivemos hoje num momento também do medo da escassez. Enfrentamos um deserto, estamos atravessando um deserto. O deserto também não é apenas um lugar de escassez ou de contraste, mas de solidão. A própria palavra deserto significa solitário, ninguém à sua volta. E nessa época de pandemia, quantos de nós não está se sentindo assim? Isolamento social, nos sentimos desamparados, abandonados ou até muitas vezes esquecidos. Sabe? Essa palavra é para você.
é para nós nesse momento. Atravessamos um deserto, mas não estamos sozinhos. Deus está conosco. Um deserto também é um lugar de perigos. Num deserto geográfico, num deserto físico, há as tempestades de areia, há os animais venenosos, como escorpiões ou cobras, e nós também estamos vivendo uma situação de perigo. Perigo do coronavírus, o perigo de uma doença que pode abater a nossa saúde e, quem sabe, misericórdia, ceifar vidas, como já tem feito. Nós temos medo, sim. Vivemos uma época de deserto, mas é nesta época que eu quero convidar você. Confie em Deus. Confie no Senhor. O texto que nós lemos fala de quando o povo passou por um grande deserto. Na verdade, o livro Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa a repetição da lei, né? Uma segunda lei. Moisés, no final de sua caminhada, quando ele atravessa o deserto, ele reúne e lembra o povo de tudo que Deus tinha feito, tudo que Deus tinha falado, todas as promessas de Deus, toda a lei do Senhor, porque eles estavam prestes a terminar aquele caminho do deserto e finalmente chegar à terra prometida. Sabemos que no final desse livro Moisés então descansa na presença de Deus e Josué assume o comando e eles entram então na tão esperada terra prometida por Deus. Mas o livro de Deuteronômio lembra disso, toda essa caminhada, e Moisés então escrevendo esse livro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e é claro, falando ao povo de Deus daquela época e conosco hoje, ele diz no versículo 7, que o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto, esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo e coisa nenhuma te faltou. É um convite, meu irmão e minha irmã, mesmo no deserto, aqui é que o povo de Deus e que eu e você possamos confiar no Senhor. Confiar no Senhor de todo o nosso coração. Sabe, durante esse deserto que passamos hoje, essa época atual que enfrentamos, Deus está te chamando a confiar nele. E confiar no Senhor, segundo esse texto, significa, em primeiro lugar, confiar na providência de Deus. Diz o texto, pois o Senhor, teu Deus, te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Nessa caminhada no deserto, meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você, segundo a palavra de Deus, a confiar na providência de Deus. Confie. Esse povo atravessou o deserto tendo um Deus que estava com ele. Estava com eles, na verdade. Estava com eles durante o dia com uma nuvem, apaziguando o calor, amenizando o calor que sentiam. Estava de noite com eles através de uma chama, de fogo, que os aquecia naquele terrível deserto. A providência de Deus estava com eles enquanto eles andavam, enquanto eles caminhavam. Sabe, Deus também está com você. Confie na providência de Deus na tua vida. Agora, confiar na providência de Deus não significa então deitar e esperar tudo pronto. Aquele povo não poderia, naquele deserto, parar, deitar no meio do caminho e ficar lá. Não, nós confiamos na providência de Deus. Não, não é isso, meu irmão e minha irmã. Confiar na providência de Deus é continuar andando, é continuar caminhando, é continuar trabalhando, é continuar agindo, porque segundo esse texto, Deus abençoa a obra das tuas mãos. E às vezes esquecemos disso. Confiar na providência de Deus é continuar fazendo a vontade de Deus, crendo que Ele vai nos abençoar. Abençoar a obra das nossas mãos. Há vários versículos que nos lembram, que nos mostram que Deus abençoa aquilo que nós fazemos. Claro, segundo a vontade dEle. O Salmo de número 1 deixa muito claro isso. E tudo quanto faz será bem sucedido. Ou então Salmo 128, se não me engano, o versículo 2, quando diz assim, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Nós somos chamados a agir, meu irmão e minha irmã, mesmo no deserto. A situação é difícil,
o medo é grande, as dúvidas, a insegurança, a ansiedade, tudo isso tem aumentado em nossas vidas, mas continue agindo, creia na providência de Deus, mesmo no deserto. Os adolescentes da nossa igreja estão agora estudando o livro de Tiago. Tiago fala muito sobre isso. Por exemplo, Tiago mesmo diz que a fé sem obras está morta. Tiago 2, versículo 7. Ou em Tiago 4, 17, o próprio apóstolo nos lembra que aquele que sabe o que é o bem e não o faz, nisso está pecando. Nós não somos chamados a ficarmos omissos, nós não somos chamados por Deus a ficarmos parados, estagnados, nós somos chamados por Deus a continuar caminhando, andando, mesmo em meio a um deserto. E Ele abençoa as obras das nossas mãos. Sabe, continue andando. Continue orando por alguém. Continue ajudando alguém. Continue trabalhando por alguém. Faça algo. Não pare. Não desanime. Não morra no deserto. Confie na providência de Deus, mesmo em meio ao deserto. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque você há de prosperar, mesmo no deserto. Segundo esse texto, de acordo com ele, confiar em Deus significa, em segundo lugar, confiar também na percepção de Deus. Sabe? Confie na providência de Deus, mas confie também na percepção de Deus. O texto diz, Ele sabe que andas. Ele sabe. Deus conhece você. Deus sabe o que está acontecendo com você, com a tua vida, com a tua família. Ele sabe. Salmo 139 diz que Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Na verdade, Ele conhece todos os nossos caminhos. A palavra nem nos chegou à boca e Deus já a conhece. Ele sabe. Em Mateus capítulo 6, se não me engano, versículo 8, diz que nós nem falamos e Deus já conhece. O Senhor Jesus nos revela isso, que Deus já sabe antes mesmo de pedirmos. Nós temos um Deus que sabe todas as coisas, que conhece as nossas vidas como ninguém, na verdade que conhece a tua vida. Como diz o texto, Ele sabe que você anda por esse grande deserto. Ele não está alheio à situação, não está aquém à tua situação. Voltando em Gênesis e voltando na história de Agar, a primeira vez que Agar é expulsa da presença de Abrão e de Sara, ela vai para o deserto. E naquele deserto ela tem um encontro com o anjo do Senhor, com a presença de Deus. E Deus então fala com aquela mulher, mostrando para ela grandes promessas com relação ao futuro do filho, do futuro filho daquela mulher. E ela de repente vê um poço de água. E chama aquele poço de Beer Lahai Roi, que significa aquele que vê. Aquele que vive. Sabe, Deus vive, Deus vê, Deus sabe. Mais tarde, quando novamente ela é expulsa de casa e agora junto com seu filho Ismael está no deserto e vendo as dificuldades do deserto, a insegurança do seu filho, ela deixa seu filho embaixo de um arbusto e se afasta, porque ela não queria ver o filho morrer. Mas diz o texto que Deus ouve a voz do menino, aparece novamente a Agar, fala novamente as promessas e mostra novamente uma fonte de água. E Agar se lembra que ela tem um Deus que vê. Sabe, o nosso Deus nos ouve, o nosso Deus nos vê, o nosso Deus sabe a situação que nós vivemos. E Ele tem um plano para toda e qualquer situação que nós passamos. Eu sei que não é fácil, meu irmão e minha irmã. Eu sei que as perspectivas muitas vezes não são boas. Eu sei que as notícias muitas vezes são pessimistas. Mas Deus sabe. Então confie no Senhor. Significa confie na percepção de Deus. Ele sabe. Em terceiro lugar, confiar no Senhor de todo o nosso coração no deserto significa também confiar no plano de Deus. O texto diz assim, Ele sabe que andas por esse grande
deserto. Ele sabe que você anda por esse grande deserto. Por quê? Porque Ele tem um plano para a tua vida. Nós não temos um Deus do acaso. Nós não temos um Deus da sorte, das coisas que acontecem sem serem planejadas. Não, nós temos um Deus extraordinário, maravilhoso, sábio, que tem um plano de paz e não de mal para as nossas vidas. Esse é o nosso Deus. Deus tem um plano mesmo em meio a um deserto. Na verdade, meu irmão e minha irmã, quando nós vemos a palavra de Deus, os desertos da palavra de Deus, que fazem parte da história do povo de Deus, assim como da nossa, nós percebemos que os desertos, as horas de Deus, eles são pedagógicos. Eles nos ensinam. Eles nos revelam. Eles nos ensinam, por exemplo, como as coisas mais básicas da vida são preciosas, como as coisas mais simples da vida são importantes, como as coisas menos valorizadas da vida são as que mais deveriam ser valorizadas. O deserto mostra isso. Uma pessoa que passa por um deserto físico valoriza a importância da água, valoriza a importância da companhia de outras pessoas, valoriza a importância da sombra, valoriza a importância de um cobertor à noite. Pequenas coisas fazem toda a diferença. E às vezes, meu irmão e minha irmã, não às vezes, mas muitas vezes, os desertos nos ensinam isso, nos lembram disso. Nós valorizamos mais, por exemplo, a companhia de outros irmãos e irmãs. Sentimos falta do templo da igreja, sentimos falta das visitas nas casas, sentimos falta da reunião dos nossos familiares, das pequenas coisas que deveriam fazer grande diferença. Sabe, o deserto nos ensina a valorizar mais o que Deus tem dado para nós. As oportunidades, grandes oportunidades que Deus tem concedido e que muitas vezes nós não valorizamos antes. O deserto nos ensina. O deserto não apenas nos ensina, mas o deserto também nos fortalece. Sabe, meu irmão e minha irmã, nunca um deserto foi dado por Deus para matar a sua vida. Mas na verdade, um deserto foi permitido por Deus para fortalecer a sua vida. Lembra de Agar e Ismael? Deus falou com Agar. Seu filho Ismael será forte, será fortalecido. Por meio do quê? Do deserto. São as dificuldades da vida que fortalecem o nosso caráter. São as dificuldades da vida que fortalecem a nossa fé. São as dificuldades da vida que fortalecem a nossa esperança também no Senhor. Então confie. Confie no plano de Deus. Deus tem um plano. O deserto ele é pedagógico. Ele nos ensina, ele nos fortalece e ele também nos revela. Revela, por exemplo, quem nós somos. Às vezes até mais forte do que imaginamos em algumas áreas, mas sempre muito mais limitados do que nós esperamos. O deserto nos mostra isso. O deserto, a dificuldade nos mostra que podemos até algo mais do que pensávamos, mas nunca é o suficiente. É o deserto que nos lembra claramente e nos revela totalmente que nós dependemos da graça de Deus. Que nós necessitamos, que somos pessoas carentes da presença de Deus, que sem Deus nada somos. Sabe, confie no Senhor. No deserto que nós passamos agora, juntamente com a tua família, juntamente com a minha família, nós precisamos confiar no Senhor, e isso significa confiar no plano de Deus. Continuando, segundo esse texto, confiar no Senhor significa confiar na paciência de Deus. O texto diz, esses 40 anos o Senhor é teu Deus. Por 40 anos, Deus esteve com aquele povo. E se você conhece a história daquele povo, você sabe que aquele povo reclamava muito, murmurava muito, desagradava muito a Deus, pecava muito contra o Senhor, mas Deus teve tanta paciência. Tanta paciência. Quantas vezes o povo reclamou? Ah, se soubesse que nós morreríamos no deserto, nós preferíamos ficar no Egito. E Deus livra o povo. Ah, se soubéssemos que não teria pão aqui no deserto, nós preferíamos morrer no Egito, porque lá tinha pão e abundância. E Deus concedeu maná dos céus.
Ah, se soubéssemos que não teria carne no deserto, nós preferimos ficar no Egito, porque lá havia carne para comer, e Deus concede carne àquele povo. Quantas vezes murmurou, quantas vezes o povo reclamou, quantas vezes o povo desagradou a Deus, mas Deus foi paciente. Quando lembramos de paciência, talvez como Tiago, nós lembramos de Jó. Vista a paciência do meu servo, de Jó, e o fim que Deus lhe concedeu, mas há alguém que tem mais paciência que Jó. Alguém que tem uma paciência incomum, extraordinária e ilimitada. E essa paciência é a paciência de Deus para conosco, para com o seu povo. Sabe, Deus é paciente, meu irmão e minha irmã. Eu sei que nós erramos. Eu sei que muitas vezes nesse deserto que estamos enfrentando, nós murmuramos, nós reclamamos, nós desanimamos, mas lembre-se disso, Deus é paciente. Deus enviou o seu único Filho para perdoar todo o teu pecado. Confie nessa paciência de Deus. Ande com Deus e seja paciente com as pessoas também. Aprenda com Deus nesse deserto a ser paciente também com o próximo e também com relação ao futuro. Confiar em Deus de todo o seu coração significa também, segundo esse texto, confiar na presença de Deus. O texto diz assim: esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. É a presença de Deus, meu irmão e minha irmã, que faz toda a diferença. Como eu comentei, a palavra deserto significa solidão, solitário, um local ermo, um local onde não há pessoas em volta. Mas você pode ter certeza, ainda que você não veja ninguém, você não está sozinha e você não está sozinho, porque Deus está com você. Ele mesmo prometeu que nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria, segundo o autor de Hebreus. O próprio Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, lá no livro de Mateus. Quantas vezes Deus nos garantiu essa promessa, que Ele estará conosco. E meu irmão e minha irmã, a garantia da vitória, mesmo em meio a desertos, não está em nós, não está nas pessoas em volta de nós, mas está na presença de Deus ao nosso lado. Por isso temos na nossa igreja seguir Jesus, porque na presença dEle há vitória, porque na presença dEle há alegria, porque na presença dEle há abundância de paz, mesmo em meio a um deserto. Confie na presença de Deus. Também, em sexto lugar, confiar no Senhor de todo o nosso coração significa confiar na provisão de Deus. O texto diz assim: coisa nenhuma te faltou. 40 anos no deserto e coisa nenhuma te faltou. Quantas vezes nós temos medo? Medo porque vivemos num deserto do coronavírus. Medo porque vivemos diante de um deserto de desemprego, ou dificuldades financeiras, ou de recessão. Medo porque vivemos diante do deserto de dificuldades na área da saúde, de leitos, de vacinas, ou de medicamentos. Mas o texto diz: coisa nenhuma te faltou. Confie na provisão de Deus. Confie que o necessário, aquilo que realmente você precisa, na presença de Deus, não vai te faltar. Sabe, meu irmão e minha irmã, mesmo no deserto, você pode confiar em Deus, porque é Ele que vai prover a tua vida, porque é Ele que vai prover a tua casa, porque é Ele que vai prover o seu povo. Foi assim com o povo de Deus no deserto. Será assim conosco também hoje. Confie no Senhor. E em último, em sétimo lugar, confiar no Senhor de todo o nosso coração no deserto significa confiar na proteção de Deus. Confie. Aquele povo, pessoas, só saíram do deserto porque Deus as protegeu. Simplesmente porque Deus as protegeu. Sabe, meu irmão e minha irmã, quem protege as nossas vidas é o Senhor. Ele é o nosso guarda. Ele é o nosso protetor, o guarda de Israel. É Ele que está nos protegendo desde a manhã até a noite, durante a madrugada. Se não for por Ele, misericórdia. Nós não confiamos em cavalos, em homens, como diz a palavra, mas a nossa confiança está no Senhor.
Confia no Senhor. Creia no Senhor. Mesmo em meio ao deserto. Por quê? Porque Deus há de fazer você prosperar no meio do deserto. E há de fazer você atravessar todo esse grande deserto. Não só você, mas você e também a tua casa. Creia. O deserto na vida, ou melhor, os desertos fazem parte da vida. Eles são inevitáveis, mas eles não são imbatíveis. Com Deus nos protegendo, indo à nossa frente, com certeza nós venceremos em nome de Jesus. Eu quero encerrar lendo Provérbios, capítulo 3. Os jovens estão, durante esse mês, os adolescentes estão lendo Tiago, e os nossos jovens, nossa igreja, estão lendo Provérbios. E em Provérbios, capítulo 3, no versículo 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Confie no Senhor de todo o teu coração, mesmo em meio a um deserto. Sabe, no deserto que nós enfrentamos, o melhor instrumento para atravessar não é uma bússola, mas é a palavra de Deus. O melhor transporte para atravessar esse deserto não é um camelo ou um veículo, mas é a oração na presença de Deus. E a melhor companhia para atravessarmos esse deserto não são especialistas em desertos, mas é o nosso Deus, que é especialista na vida, na vitória e nos planos extraordinários que Ele tem para nós. Confie no Senhor. Você vai passar por esse deserto, você vai atravessar esse deserto, e eu creio que você vai vencer esse deserto na presença de Deus. Mas confie no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Eu gostaria agora de orar com você e por você. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, e obrigado porque nós podemos crer no Senhor, que nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos, Pai amado, confiar na providência do Senhor em nossas vidas. Então nos ajuda no trabalho de nossas mãos. Abençoa, Pai amado, a vida do teu filho e da tua filha, que ele não desanime, que ela não desista, que eles continuem pelo louvor da tua glória. Que ele possa também, Pai amado, em nome de Jesus, confiar na percepção do Senhor, que o Senhor sabe todas as coisas. Que possa também confiar, Pai amado, na provisão do Senhor, que o Senhor vai prover aquilo que é necessário, o necessário não vai faltar na sua casa, em nome de Jesus. Que possa confiar na presença do Senhor, que na verdade é a presença do Senhor, Pai amado, que garantirá a vitória do teu filho e da tua filha, e também do teu povo e das nossas casas, Pai querido. Pai amado, que possa confiar no Senhor, significa que possa confiar na paciência do Senhor. O Senhor tem sido paciente, o Senhor perdoa, o Senhor nos dá uma nova chance, mesmo em meio a desertos que passamos, Pai amado, que possa confiar na proteção do Senhor nessa época de pandemia, nessa época de recessão, ou pelo menos de perspectivas de recessão. Pai amado, abençoa essa casa, abençoa essa família, e que eles possam confiar no Senhor. Sabemos, Pai amado, que a vitória vem do Senhor, que vem das Tuas mãos, não vem de nós, ó Pai amado. Então pedimos a Tua bênção, a Tua direção, Pai amado, a Tua presença, não só hoje, mas durante todos esses dias que estamos atravessando esse deserto. E que depois de passarmos, porque iremos passar, que possamos nos regozijar, que possamos agradecer ao Senhor, porque passamos por esse deserto. Pai, muito obrigado pela Tua presença. Abençoa agora, Pai amado, o Teu povo. Seja, Pai amado, com o teu filho e com a tua filha. Tira todo medo, toda ansiedade, toda preocupação. E que tanto ele quanto ela saiam vitoriosos, mesmo em meio a um deserto. Abençoa, Pai amado. E obrigado pela tua palavra, pela tua presença e por esta noite, em nome de Jesus. E agora, amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai eterno, e que o poder e a capacitação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus, toda a face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, e lembre-se, Deus está com você. Confie na presença dele, confie nas promessas dele,
Confie na palavra dele, mesmo em meio a um deserto. E vamos, durante este mês de maio, pela fé, celebrarmos também o aniversário da nossa igreja, porque Deus tem cuidado de nós. Que Deus abençoe, guarde a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Olá, eu quero fazer um convite a você. Você que ouviu pregações ou estudos, pode ouvir ainda muito mais na nossa igreja. Basta você acessar os nossos meios digitais. Por exemplo, no Instagram, @ipb.hebron, ou no Facebook, /ipb-hebron, ou ainda nosso canal no YouTube, IPB Hebron Ponta Grossa. Lá você vai encontrar mais estudos, mais desafios de Deus para a sua vida. E queremos também fazer um desafio muito especial agora apenas aos membros da igreja. Nós agora estamos no momento de coronavírus, é verdade, mas Deus cuida da sua igreja. Só que precisamos pagar também as contas da nossa igreja. Então você que é dizimista, ofertante, continue através do Banco Itaú, agência 0200, conta corrente 19885-1. Nosso CNPJ, sei que estou falando rápido, mas se você puder anotar ou pausar, é 76 174 929 0001 07. Banco Itaú, Igreja Presbiteriana Hebron. Mas que Deus abençoe a sua vida, guarde você nesses dias e continue conosco em nome de Jesus.